Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimentos. Segue lá no Instagram, @escolha investir sempre. E hoje estamos aqui, eu e o Samuel, nosso economista residente, para trocar uma ideia sobre o cenário econômico e essas novidades aí que estão rolando de vários indicadores econômicos. O mercado está empolgadinho hoje, Samuel. O que está acontecendo, cara? Seja bem-vindo. Boa tarde aí, bom dia, boa noite. O mercado empolgou aí, principalmente pelo dado da inflação americana, né? Previsto 4,5 e veio 4,2. E aí é até uma brincadeira, né? Porque tanto o juro, quanto o Ibovespa, quanto o dólar, tá tudo subindo. Alguém tá mentindo aí, né? Que a gente gosta de falar. Quando tá tudo Como no que lugar de pode, missão, né? alguém tá mentindo. Mas realmente o mercado empolgou. Essa taxa de inflação, ela mostra que esse perigo lá nos Estados Unidos vai se dissipando, né? Então está muito próximo de já romper a casa dos 4. E isso ajuda aí o Banco Central americano a não aumentar mais o juro, né? Ou ter o último aumento. E aí os ativos de risco eles ganham uma maior tração para compra. Pois é, agora, essa questão da inflação ter vindo mais baixa, será que não é algo daquele estilo clássico de sazonalidades? Como é que tá os núcleos? O pessoal está confiante? Ou, mais uma vez, é o mercado forçando a barra na narrativa para tentar que o Banco Central pare de subir os juros? Os núcleos eles vieram um pouco vieram abaixo do consenso também, mas não nessa magnitude de quase 10%, é 4,5 para 4,2, né? Mas os núcleos, se for separar só os núcleos estão acima do que a inflação no geral, né? Do índice. Aí é aquela coisa narrativa. Ao parte do mercado, mas os núcleos estão fortes ainda. Tipo, não diminui a velocidade do aumento dos juros, né? Aí fica essa narrativa de um lado querendo que tenha mais juro e do outro lado que, pô, controlou. Agora é deixar a política monetária fazer o trabalho dela um pouco mais, né, com tempo e que essa inflação vai vir abaixo de 4, vai, de repente daqui a 2 a 3 leituras e faz o pouso suave. Esse que é o ponto. Não, é, tipo, desacelera, mas não a tal ponto de ter recessão. Pois é, eu estava dando uma olhada aqui no gráfico, vou até compartilhar aqui para a gente olhar em conjunto aqui, mas eu estou achando bem curioso, cara, que, assim, os gráficos, eles sempre me dizem um pouco isso, assim, depois de muitos anos olhando para eles, a sensação que eu tenho é que você sempre tem as duas tendências dentro da mesma foto. Então, a possibilidade de tendência de alta está aqui no, unindo os fundos e a possibilidade de tendência de queda unindo os topos, né? Então, se a gente vem aqui, ó, nesse cruzamento aqui, né, tá exatamente, ó, apontando lateralmente, né? A gente não consegue dizer que nessa cunha, né, que essa figura que o pessoal chama de cunha, eu acho, você não consegue dizer se está apontando para cima nem para baixo, né? Porque na análise técnica, se estivesse apontando para cima, ela quebraria para baixo, teoricamente, né? E se estivesse apontando para baixo, quebraria para cima. E aqui a gente tem exatamente uma indecisão total, ó, totalmente lateralizado. Se eu fosse para chutar, seria um chute muito mais de queda, ó, porque a média amarelinha aqui, ó, ela é a mais curta, né? E ela cruzou de cima para baixo aqui, ó, aí aqui emaranhou, mas a curta está por cima e querendo cruzar de novo de cima para baixo, né? Então, nesse ping-pong aqui, se eu fosse apostar, eu ia apostar em algo muito, muito nesse estilo aqui, ó, como se fosse acontecer isso aqui, ó. Ele iria bater daqui para cá, ó, né? Algo assim. Mas os dados do fundamento estão apontando para o outro lado, né? Estão apontando para a gente olhar algo mais assim, né? Tipo, pá, e aí, cara, né? E aí, assim, na média, como você bem falou, tem um monte de economista falando de pouso suave, mas também tem um monte de analista falando de recessão, mesmo que seja recessão técnica, né? Só uma recessão curta ali de 2 trimestres, né? Algo assim. Mas, assim, de uma certa forma, cara, eu nunca vi um mercado tão lateralizado, assim, sem gatilho de força nem para baixo, porque a guerra deu uma aliviada, né? Porque a crise internacional lá
diplomática, né? Até o fato do Lula entrar no jogo aí, de uma certa forma, deu uma aliviada. A gente viu a França, né? O Macron agora também articulando aí o Clube da Paz para tentar aliviar a questão da guerra. Só que do outro lado, as boas notícias também não avançam muito forte, né? A gente ainda vê a China com medo, o pessoal falando, mas a produção industrial da China veio um pouquinho a menos do que se esperava, e aí o minério já derrubando, enfim. Não tem como ter tendência sem você ter algum nível de uniformidade na visão, né? Então, quando tem muita narrativa, muita disparidade de visão, o gráfico não firma a tendência. E aí, pô, quantos anos vamos ficar de lateralização? Pode ser muitos, né? Esse é o problema, ninguém consegue cravar, né? Mas aí é o dado novo, né? O dado novo é que hoje foi um dado novo. A inflação está no momento de, a economia está no momento de desinflação. Claramente, isso é o dado novo que o gráfico, esse gráfico, por exemplo, não pega ainda, né? E se for analisar, ele é uma cunha, mas ele está chegando próximo de uma definição. Ou como ele botou, ou vai para baixo ou vai para cima, assim. Essa definição, ela chegou, assim, diria, né? Não vai ficar mais nessa, na minha visão. Ele vai rasgar para um lado sem ficar muito, porque a própria a definição da figura é essa. O dado de hoje, ele reforça algumas leituras que tem no mercado de que o Fed ele vai já baixar juro esse ano. Existe uma leitura dessa. Se isso se encaminhar, cara, aí os ativos livres de risco eles têm um grande push para subir, incluindo o do Brasil. E no Brasil tem a questão do nosso juro também. Então, os dois juros, tanto aqui quanto lá, é o trigger dessa definição dessa cunha aí. Então, eu acho que essa cunha ela está chegando no momento de definição mesmo. Aqui no Uhum. Brasil também, claramente, a gente tem um processo de desinflação acontecendo. Se você rodar o IGPM, que beleza, não é o IPCA e tal, mas ele é um índice importante por conta de aluguel, né? O IGPM está em deflação. Sim. Saiu ontem também, acho que ontem ou quarta. Então, cara, realmente esses dados da semana, que a gente falou, complicam mais, né, as Uhum. leituras, mas começa a se encaminhar para um. Eu, particularmente, estou na tese do pouso suave mesmo, não acredito que vai ter recessão, nem no Brasil, Uhum. nem lá, aqui. No Brasil, vai lá próximo de zero, mas não diria que tem recessão. E nos States, não. Então, esse processo de desinflação ele pode ajudar a não recessão, né, mesmo? Isso que é engraçado, porque economia é um troço, assim, uma vez eu vi uma definição de que economia é um jardim que cresce e expande e diminui ao mesmo tempo, né? Porque tem parte dele que está indo bem expandindo, parte que está contraindo, né? Na média, o jardim como um todo acaba crescendo. Então, assim, o que que eu vejo? Nos Estados Unidos, os que eles chamam de blue collar jobs, né? Tipo, motoristas, enfim, aqueles empregos de menor remuneração, estão bombando, né? Tá tendo emprego demais lá, né? Diz que tem 2 empregos para cada desempregado, né? Dos blue collars. Já os white collars, né, que seriam aqueles empregos mais bem remunerados, setor financeiro, setor de tecnologia, demissões em massa, né? Pô, vários layoffs, né, nas empresas de tecnologia. O próprio Facebook aí teve um resultado bom depois que demitiu, deu uma empolgada, né, nas ações. Então, o que eu vejo, cara, é que tá tendo muito isso. Tipo assim, tem os perdedores da crise, mas tem os vencedores fazendo um offset, né, dando uma contrabalanceada, ainda que com uma potência menor, com valores mais baixos de salário e tudo mais. Mas essa parte do jardim que está crescendo está conseguindo aliviar a parte que está diminuindo, né? Tanto que até um colega meu que trabalha nos Estados Unidos falou sobre isso essa semana. Falou, cara, a galera de tecnologia está toda indo embora para o setor financeiro, né? Para algumas áreas do setor financeiro. Aí a galera do setor financeiro, que alguns bancos estão quebrando, está indo para esses blue collar jobs, né? Para empregos piores, né? Mas pelo menos estão tendo emprego, né? Então, a doideira é essa, tipo assim, a gente não consegue definir uma direção, e aí por isso, na resultante, acaba andando meio de lado, né? E aí até que tenha um certo clima, né? Uma certa
um ânimo, né, que tome conta de uma certa forma do globo para poder puxar as bolsas mundiais para cima, acho que a gente não vai ver tendência, cara. Pode ser, sinceramente, que a gente ainda fique muitos anos aí de lateralização, né, até ter um cenário mais claro. O trigger é do juro. Para mim, é o trigger do juro. E quanto tempo esse trigger do juro vai sinalizar essa queda, né? Tanto no Brasil quanto nos States. Então, eu não vejo essa lateralização de anos mesmo, não, mas porque qualquer mexidinha nesses juros aí vai ajudar os ativos livres de risco. Então, eu sou na leitura da Cunha. Vai estar chegando o momento dessa definição de ir para cima ou ir para baixo, né? Mesmo, mas lateral, acredito que não. Pois é, o lance do Banco Central lá, no americano, é que parece que eles estão torcendo por uma recessão, né? Tipo, eles querem, assim, jogar duro, porque a recessão meio que tira o trabalho deles, né? Se a recessão baixar os preços e baixar o mercado de trabalho, pô, o trabalho dos caras está pronto, eles tiram férias, né? Então, uma recessão significaria, de uma certa forma, um alívio no trabalho, tanto do Banco Central americano quanto do Banco Central brasileiro, né? Isso que é o doideira, né? Aqui também. Se vier uma recessão aqui e aí com isso a esfriar o consumo, né, e ao mesmo tempo também o mercado de trabalho, imediatamente o Banco Central vai ficar feliz, entre aspas, para poder ter tranquilidade para baixar juros, né? Então aqui, cara, de novo, como é que você vê aqui dentro? Será que o Banco Central vai levar até o limite da recessão mesmo, ou ele vai de alguma forma capitular as pressões do mercado como um todo e da política em particular, né, para baixar o juro? Eu acho que o Banco Central vai baixar os juros, mas só lá no final do ano, sabe? Quando a curva tiver realmente. Eu acho que o jogo de agora são as expectativas, não é nem o índice em si. Eu acho que são as expectativas de inflação, porque está com essa dúvida, né? Se o banco vai capitular ou não as pressões políticas, né? Então, assim, se a gente não tivesse esse ruído, até vi um gestor falando de, cara, esse tipo de pressão é muito mais interna do que externa, porque aí você está ao mesmo tempo desancorando a credibilidade do Banco Central. E essa desancoragem da credibilidade desancora as expectativas. Então, o trabalho já poderia estar indo para a descida mesmo do juro, só que ficou essa disputa, né, entre aspas, vai, e que gera falta de credibilidade. Você está jogando pedra na credibilidade do Banco Central, no arcabouço, né, regimental ou regulatório dele, enfim. Mas e por isso que eu acho que o Banco Central vai ter que fazer esse trabalho de ancoragem agora até o final do ano, e no final do ano ele começar a baixar. Tipo assim, cara, a gente sofreu pressão, a gente é independente, a nossa decisão vai ser técnica. E no técnico, no final do ano. Porque agora a inflação ela está vindo num vale, né? Por conta de troca de indexador aí do ano passado para cá. Vai acontecer nova troca aí no segundo semestre, né? Porque em março foi mais de 1%, no março do ano passado, e esse março foi 0,71 na inflação. Tipo assim, baixou a inflação. Trocou um índice que foi alto por um que foi menor, estamos tendo uma sensação de que baixou. No segundo semestre, a sensação vai ser que aumentou. Então está apontando para 8 no segundo semestre. E aí fica. Para baixar agora, não, mas a inflação de agora é uma troca de índice. No segundo semestre também. Então, o Banco Central leva, na minha visão, até o final do ano, com essa taxa de jeito que está, ele sinaliza o começo da descida ali na penúltima, última reunião, para no ano que vem o júri chegar nos seus 11, 11,50. Então, a minha visão é essa. Em relação ao Fed, eu tenho uma tese, né? O Fed ele é a instituição que vai lutar para sempre para ter juros negativos, para sempre, porque senão a dívida pública americana entra numa dinâmica tipo muito ruim. Então, por exemplo, com inflação 4,2 e ele tem um título de 5, ele ainda está no juro negativo, né? Então ele agora, né? É isso, né?
A inflação, não, agora ele está no juro positivo, né? Ele está juro real. Juro real. Ah, sim, exato. Começou a tirar o narizinho da água, né? Então, ele vai ser forçado a baixar, porque Entendi. ele precisa do juro real negativo para a dinâmica da dívida pública americana não explodir e virar uma dinâmica de país emergente, entende? Ah, e estamos em semana de aprovação do aumento do teto de gastos lá no Congresso americano, né? A batalha jurídica começou. Os republicanos passaram um projeto na Câmara, mas que com certeza, segundo as notícias, né, será derrotado no Senado de maioria democrata, né? Então, o Joe Biden lá, realmente, isso que foi engraçado. Essa semana eu estava lendo sobre isso, né? O Joe Biden, na campanha dele, né, 4 anos atrás, ele falou assim: olha. Eu sou o único que vou conseguir fazer as coisas no Senado, porque eu fiquei 36 anos lá, eu sei como é que funciona. E no fim do dia, realmente, ele estava certo. O cara entregou coisas inacreditáveis, bicho. Vitórias legislativas assim maiúsculas, porque ele conhece a engrenagem por dentro. O cara ficou 36 anos no Senado, cara. Ele conhece até as manchinhas de cada cadeira lá dos bancos, né? Então, então assim, incrível isso. E aí, de novo, né, o pessoal do Economist sacaneando, né? Estados Unidos tem uma idade média super baixa, né, para um país desenvolvido, né? Tem uma população jovem, mas a política é gerontocrática, né? A política só dos idosos. Vai ser o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Quando ele terminar o mandato, vai ter 86 anos, se ele ganhar, né? E aí, como é que você vê? Será que os democratas vão se manter à frente e a economia, segundo, né, historicamente, anda melhor sobre democratas? Será que vamos ter um impulso, então? É muito longe ainda, né? A eleição começa em março do ano que vem, né? Então, é muita água para rolar. Acho que é como esse pouso vai acontecer, vai beneficiar ou não, né? Então, essa briga legislativa, eles colocaram essa regra lá com bastante peso e contrapeso, para isso ser bastante discutido mesmo lá, né? E entra nessa conversa que a gente veio aqui falar de juro real negativo para eles. Por quê? É mais um aumento de teto de dívida lá, né? A metodologia lá é teto de dívida, e que tem que ser muito discutido pelos representantes da sociedade, que é o Congresso lá, né? Então, é barganha de um lado do outro, é essa. Mas no fim das contas, vai aumentar lá. Sim, tem isso. O Trump teve um shootdown na dele, aí daqui a pouco o Biden pode ter também, só para ficar aquele teatro, né? No fim das contas vai aumentar. E aí fica as narrativas aí de novo, né? Ah, se não aumentar, os Estados Unidos vai dar calote. E aí a possibilidade de dar calote e com o enfrentamento da China, né? A China vindo, ó, petróleo, não vou pagar mais em dólar, em yuan, aceita ou não aceita? O Irã já aceitou, a Arábia está negociando para aceitar. Com a guerra, a Rússia não está podendo transacionar dólar, então ela está fazendo direto com o yuan também. Agora, Brasil e China não vão mais fazer trade, né? Pagamento do comércio bilateral em dólar. Então, existe esse ataque ao dólar, né? De um lado, na geopolítica, de economia, assim, e a discussão de que vai dar default, porque não vai aumentar o limite da dívida, né? Então, Mas agora fica falando. e aí o dólar caindo no mundo. E aí, Sim, a disputa. pois é. E falando em política também, cara, temos que tirar o chapéu para um negocinho aí, cara. O querido Lula chegou quietinho lá nos Estados Unidos, falou lá do negócio do Fundo Amazônia, ofereceram 50 milhões. Aí, quando ele foi para a China e começou a xingar os americanos, rapidamente, de 50 milhões, o Biden abriu a carteira, 500 milhões para o Fundo Amazônia. Bastou um namorico ali com a China para os Estados Unidos falar: não, peraí, abrir a carteira, cara. Eu achei isso incrível, hein? Quem diria que nosso querido Lula velho ia conseguir arrancar 450 milhões dando uma flertadinha ali com o Xi Jinping. Enfim, acho que essa guerra geopolítica aí, e o Brasil sendo um pêndulo, né? Porque, pô, tá do lado dos Estados Unidos, sempre foi bastante aliado e perto, enfim, indo.
para o lado de não usar tanto dólar e está dentro dos BRICS. Eu acho que essa disputa também é bacana de se acompanhar, porque aí pode a gente estar tendo uma estremecida no padrão dólar, né? Que estamos aí quase 50 anos desse padrão, né? Que é desde lá da quebra de 1970, da quebra do padrão dólar-ouro só para ouro, reservas fracionárias e tal, e ter um mundo mais multimoedas, vamos dizer assim, né? Mais multimoeda nas transações. Então, isso poderia ser um grande racha no domínio americano e, voltando ao papo da dívida pública, iria entrar numa dinâmica ruim, porque, assim, quem financiaria agora, né? O dólar deixou de ser o padrão mundial. Quem financia, então? Ninguém mais financia? O cara está emitindo dívida, mas não tem comprador? O dólar realmente vai quebrar? Então, existe essa discussão lá nos Estados Unidos bastante, bastante mesmo, que o dólar está colapsando, o Trump está falando isso toda hora, e vai ser uma temática da campanha deles lá, colapso do dólar. Cara, o papo tá bom, mas estamos chegando aqui no nosso tempo, então queria agradecer aí a presença e só te passar aí para as palavras finais, cara. Pô, eu acho que é isso, o trigger continua sendo taxa de juros tanto americana quanto brasileira, assim, e estamos chegando no momento da definição do mercado na renda variável. Aproveitar os últimos momentos de juro alto aí, porque o juro de 2033 já caiu meio ponto, isso é bastante. Então, aproveitar os últimos momentos aí do juro alto, porque está chegando o tempo de começar a queda. É isso, pessoal. Também aposto aí numa queda dos juros, mas vamos ver, né? O Roberto Campos Neto vai negar até o último segundo. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, valeu! Viu? Tchau, tchau.